Irmãos, a paz, salve Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo este mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, a esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra os embustes ciladas do demônio. Subjuga-vos Deus, instantemente vos pedimos, e vós, Príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creio, não adoro, não espero e não vos amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creio, não adoro, não espero e não vos amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não espero e não vos amam. Amém. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós o perigo. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós o perigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, com muita alegria que nós estamos reunidos aqui hoje, para proclamar a palavra santa e poderosa do Senhor Jesus. Convido a você pegar a palavra de Deus, a sua Bíblia, e a gente abrir lá no livro de São João. Ó, eu tô com uma camisa aqui muito especial, viu, gente? Eu queria partilhar com vocês aí, a camisa do Carlos aí. Muito bacana. O site é Usidons, né? Vocês podem pesquisar lá, que já tem a camisa do Carlos, né? É como se fosse um desenho do Instagram. Então, assim, muito bacana. E vamos fazer aquilo que ele mais gostava, né? Que é falar da Eucaristia. Vocês viram aí, né? A campanha eleitoral aí vai ter até vídeo. Amanhã vocês aguardem o vídeo do Carlos, nosso candidato do céu aí. Nós já estamos em ritmo de campanha eleitoral aqui também. Esse tipo de campanha não é para fazer por aqui. Ó, vocês podem mandar as perguntas suas aí, tá? Pode mandar as perguntas que a gente vai responder. Algumas perguntas, né, já vieram, né? A gente vai falar sobre elas, né? Mas se vocês quiserem perguntar por aqui, ó, o Carlos Acutis acabou de entrar aqui também. O próprio Carlos Acutis está entrando aí, ó, Beato Carlos Acutis entrou. Ajeitar essa câmera aqui. Vamos lá. Mateus 6. Mateus não, São João, livro de São João, capítulo 6. João 6. João 6, dos versículos Só um minuto. João 6, versículo 52. Peraí, só um instante.
João 6, 51 a 58. Amém? Vamos lá. Proclamação do Evangelho segundo João. Glória a vós, Senhor. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, como esse homem pode dar a sua carne a comer? Então Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Essas são as palavras da nossa salvação. Convido você a dar um beijo bem forte na palavra de Deus, né? E quando a gente fala de comungar o pão eucarístico, a gente também, quando a gente vai à Santa Missa, a gente também comunga do pão da palavra, né? E hoje aqui a gente vai falar desse tema que é muito importante, né? Que é ir à missa todos os dias, né? O pessoal deve estar perguntando para mim, mas eu não estou conseguindo mal no domingo, como é que eu vou, né? Como é que eu vou conseguir ir na missa todos os dias, né? Eu sei que é um desafio que nem todos vão conseguir, mas aqui a gente está falando da importância, o porquê que isso é bom para mim, porque a palavra de Deus ela é muito precisa, né? Ela fala que quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele, né? Então assim, eu me torno uma pessoa só com Jesus. E qual que é o que me traz de novo? O que isso muda na minha vida eu ir na missa diariamente? Porque você pode me perguntar assim, mas né, a missa é só o domingo. O domingo é o dia do Senhor. O dia que o Senhor reservou para estar junto de nós, né? Por que eu teria que ir em um outro dia da semana? Qual que é essa importância? É o que a gente vai falar aqui agora. Vamos lá. Por que é importante eu ir na missa todos os dias? Porque isso faz eu crescer na fé. Que só com as missas do final de semana a gente reforça a ideia que é possível ser católico só no domingo. A dimensão espiritual de tudo isso não deve ser subestimada. O porquê disso? Porque, tipo assim, a missa do domingo, ela vale para o domingo, né? É a mesma coisa, o arroz e o feijão que você comeu hoje valeu para esse dia. Amanhã você vai precisar comer arroz e feijão de novo, né? Então, se eu tenho essa possibilidade, porque tem pessoas que moram perto da igreja, tem paróquias que tem missa mais de uma vez no dia. Então, assim, existe possibilidades, né? A gente também tem que ter o que a gente pode chamar de boa vontade, que muitas das vezes a gente não tem. A gente não tem aquela, como eu vou dizer, aquela disposição, porque às vezes tem gente que consegue jogar bola, agora não está podendo no tempo de pandemia, mas consegue jogar bola mais de 4 vezes na semana, ou 3, ou 2, só de jogar 2, ó, pra você ver, não estou falando para você ir na missa todo dia, mas se você conseguir ir no domingo, e mais, por exemplo, mais umas 2 vezes na semana, olha que, como você vai crescer na fé, como isso vai trazer um benefício, né? Mas não é ir na missa de qualquer jeito, né? A gente não pode virar papa-hóstia também, não é essa a ideia, mas é muito lindo essa questão de ir na missa todos os dias, porque
a gente sempre está pensando na próxima missa. Eu sou de missa diária já tem 4 anos, né? Glória a Deus, né? Por essa graça. E o meu dia é sempre assim, pensar qual que vai ser a missa que eu vou amanhã. Eu já estou planejando na minha cabeça qual a missa que eu vou amanhã. Se eu não conseguir em uma, eu vou em outra. E o Carlos, ele fazia algo de muito interessante, porque, por exemplo, a família dele sempre viajava nas férias, né? Ia para, né? Às vezes não ia para lugares muito longe, mas tipo assim, ia para Portugal, porque na Europa é tudo muito perto, é igual como se fossem os estados aqui para nós, por exemplo. Eu vou para o Espírito Santo, eu moro em Belo Horizonte, então tipo assim, 4, 5 horas, é coisa muito rápida. Às vezes você pega um metrô, você já está na Espanha. Então assim, são coisas muito... lugares são pertos, né? É diferente, porque lá são países de primeiro mundo, né? Então aqui no Brasil você não consegue, se você quiser ir na Argentina, é só se for de avião, né? Eu estou dando um exemplo. E o Carlos, a primeira coisa que ele chamava, a mãe dele chama Mama, né? Chamava ela de Mama porque ele é italiano. Ele pedia para a mãe dele verificar qual era o esquema de missa naquele lugar. E não é porque o Carlos, não, mas eu sempre fiz isso também. Depois que me veio essa questão da missa diária na minha vida, veio até num momento assim, bem complicado, né? Pessoal. E eu escutando um dia a irmã Zélia contando que estava rezando para a irmã dela, né? Largar um namorado lá que fazia muito mal para ela, e Deus colocou no coração dela que a novena melhor que ela podia fazer era ir à missa todos os dias. E naquele momento eu estava passando um momento muito difícil. Eu pensei assim, eu acho que tá aí, eu vou começar a fazer isso também. E eu comecei e eu nunca mais consegui parar. E quantas situações o Senhor me livrou por eu estar participando da missa diariamente. E assim, eu te falo que é aventura. Já aconteceu de árvore cair na minha frente, estrada interditar, já aconteceu de tudo, mas Deus, ele vai, quando você faz um propósito, Deus te honra. Deus, ele tem esse carinho pela gente, porque é sacrifício. Servir a Deus é sacrifício. Eu não estou pedindo para vocês largar o emprego de vocês, mas é encontrar um espaço para Deus ao longo do dia. Planejar. A gente planeja tanta coisa. Jogo de futebol, a gente não consegue ver jogo 10 horas da noite, vai dormir 11h30, sendo que no dia você tem que levantar 5 horas da manhã. Olha o sacrifício que a gente faz com uma coisa que tá certo, né? A gente não vai ficar só na igreja, a gente precisa de lazer, mas o que um jogo de futebol vai trazer de benefício para sua alma? Você vai conseguir se salvar por ter visto, ainda mais no jogo do Cruzeiro, eu acho que já é um purgatório. Por exemplo, o meu time é o Cruzeiro aqui no Brasil, né? Lá o Carlos era torcedor do Milan, né? Ele é torcedor do Milan. Na Itália eu gosto até da Lazio, né? Mas, tirando essa questão do futebol, o que eu vou ganhar? Né? O que isso vai trazer de benefício? Mas a gente faz sacrifícios, a gente empreende sacrifícios. Tem gente que fica, e até o exemplo do futebol é bacana, porque tem um testemunho do Carlos nesse sentido. Ele e a mãe dele estavam passando para ir para a missa, e eles passaram perto de um estádio de futebol. E estava lotado, abarrotado. E ele pegou e virou para a mãe dele e falou assim: ó, mãe, tá tudo errado, não era para o estádio estar cheio, né? Aí chegou na missa, a igreja não estava cheia, mas estava, né, muito tímido, não estava meio que vazio, vamos colocar assim. E ele falava com a mãe dele, como é engraçado. O estádio de futebol está lotado e o lugar onde que deveria estar lotado, pelo fato de quem está aqui, que é Jesus, está vazio. E às vezes a gente é assim, a gente prioriza o terreno, aquilo que perece. E a gente tem um tesouro muito grande que é Jesus. E o que a gente faz? A gente joga pérolas as pérolas para porcos. Porque a gente não está dando valor. A Eucaristia um dia ela vai acabar. Que aí vai vir a segunda vinda de Jesus. A gente tem que aproveitar quando a gente ainda, como fala lá em Isaías, buscai quando ainda eu me deixo encontrar. E às vezes eu moro do lado da igreja, tem missa todo dia, mas eu
eu deixo de ir na missa porque eu estou vendo o jornal, que eu estou fazendo qualquer outra coisa. Eu sei, principalmente Minas Gerais, aqui, que tem muito lugar que tem missa, né? Agora as coisas estão voltando ao normal. É difícil hoje você falar um lugar que está fechado. As igrejas todas estão abertas, né? E se de tudo você não quiser ir na igreja por causa da pandemia, você pode assistir a missa online aí, você pode assistir conforme você achar melhor, né? Porque vai ser online, às vezes você pode ver uma missa que aconteceu mais cedo, mas contanto que você veja, né? Vamos falar aí da segunda razão para a gente ir na missa, diariamente. A missa é o coração da paróquia e da igreja. Eles são os que limpam a igreja, ajudam na programação da catequese, organizam eventos, administram as finanças. Eles também são os que mantêm a igreja com a sua contribuição econômica, com o seu apoio. Então também tem uma importância, vamos colocar assim, a missa ela é o centro também da igreja, né? No sentido que a igreja ela tem as suas despesas, né? Não adianta a gente achar que não tem, porque as coisas de Deus elas têm um custo, né? Para se manter. E também a gente ir à missa é uma forma da gente contribuir, né? E o terceiro valor de ser ir na missa, a terceira razão de ser ir na missa diariamente. A missa diária sustenta a comunidade e ajuda os fiéis a crescerem em sua fé. A missa diária também os ajudou a desenvolver sua relação com a comunidade. Então, assim, é ali que eu começo a conhecer a igreja, porque se eu for na missa diariamente, eu começo a entender o que acontece dentro da paróquia. Porque, assim, como eu quero falar que eu pertenço a uma comunidade, porque qual que é o significado da palavra comunidade? É uma comunidade. Mas como é que eu vivo em comunidade, sendo que eu nem sei o nome das pessoas direito que está ali? A G Católica, Salve Maria, meu irmão. Sendo que eu nem sei dos nomes das pessoas que participam ali, como eu vou viver uma vida de comunidade assim. Então é importante quando a gente participa da comunidade, né? Porque a gente é um corpo só, né? Um é a cabeça, o outro é a orelha, o outro é o cérebro. Cada um de nós, é o que fala lá na carta de São Paulo aos Coríntios, né? Que cada um de nós somos um corpo e juntos, todos os membros juntos formam um corpo único. E esse corpo é a igreja de Cristo. Nós somos o templo em que o Espírito Santo habita em nós, né? E até nesse sentido de corpo, que a paróquia, né, quando eu participo de uma vida ativa de comunidade, ela não era... a gente há algo na missa diária que nos mostra que a igreja está disponível para nós, por isso tem consequências missionárias. Então a igreja é aquele momento, é os irmãos que te abraçam no momento difícil, né? Você perde um ente querido, são aqueles irmãos que estão ali com você. É como se fosse uma extensão da sua família. Eu não estou falando isso de boca para fora, porque eu falo aquilo que eu vivo, né? Eu não posso pregar nada para vocês que eu não esteja vivendo, porque qualquer coisa vocês podem ler, né, na internet. Eu estou falando aquilo que eu vivo. E uma importância também que é muito bacana, que é o lugar onde se formam os futuros líderes. Quanto tempo que eu fiquei no banco, participando de um grupo de oração, participando de missa, e o Senhor começou, num determinado momento, a colocar no meu coração, não, que você vai ser coordenador de um grupo de oração. Eu mudei de bairro aqui em Belo Horizonte, né? E mudei. Primeira coisa que eu fiz quando cheguei no bairro, procurei saber da igreja que era mais próxima da minha casa, porque eu precisava de ir na missa diariamente. E o que eu fiz, né? Pesquisei e já fui nessa igreja, comecei a frequentar. Só que eu, né, queria participar de um grupo de oração, né? Eu sou da renovação carismática, eu gosto do movimento. E pesquisei. Aí tinha uma dona, ela estava numa cadeira de roda, ela chama Sandra. Eu perguntei onde que é o grupo de oração. Tem grupo de oração aqui? Ela falou, tem, inclusive eu estou indo para lá agora. Você pode me levar? Eu falei, posso, claro. E a gente desceu para esse grupo de oração. Só que era um grupo de oração que, tipo, as pessoas eram bem mais velhas, né? E
E eu olhei e falei assim, eu tenho que participar do grupo de oração, independente se as pessoas são mais velhas ou não, eu quero que o Espírito Santo venha ao meu encontro, né? E eu comecei a participar daquele grupo de oração, e em uns determinados momentos começou a acontecer alguns choques ali naquele grupo, e eu lá no meio, né? E Deus continua falando, meu coração fica firme. Até que um dia, aquelas senhoras, elas começaram a se desentender. Elas não saíram na porrada não, mas começaram a se desentender. Eu sei que aí o grupo parou de se reunir. E um pouco antes disso acontecer, Deus já tinha colocado no meu coração, olha, você vai ser o coordenador desse grupo de oração. Eu falei, eu? Eu não. Nesse grupo de oração que o pessoal está brigando aqui, eu não vou participar disso não. Mas eu continuava indo, porque Deus continuava insistindo. E esse grupo de oração se interrompeu, né? Em setembro, acho que 2017, e a antiga coordenadora, ela mesma chegou para mim e falou assim, olha, vamos fazer um grupo novo, eu quero que você me ajude, né? Vamos fazer com outro nome, mas eu não quero ser a coordenadora, né? E tinha um outro rapaz que também ajudou a fundar, e ele foi até embora para os Estados Unidos. Então, ou seja, ficou para quem ser o coordenador? Eu. Né? E eu nunca tinha sido coordenador de nada, né? Eu tenho cargo de liderança onde eu trabalho, mas eu não tinha sido coordenador de nada. E Deus tinha colocado no meu coração. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Eu que nunca... Mas Ele estava me enchendo. Né? Então, tantas pessoas que Deus ele vai, porque ali, cada Eucaristia que você recebe, você está se abastecendo cada vez mais no Espírito Santo, e uma hora começa a transbordar. E a gente tem que colocar isso para fora. E o Carlos Acutis fez exatamente isso. Participando de missa diária, com menos de 12 anos ele estava dando catequese. Quando você vê falar que alguém deu catequese com 12 anos de idade, era o Carlos Acutis. Porque o que aconteceu com aquele menino? Ele se embebedou, ele ficou chapado do Espírito Santo. E ele tinha que colocar. E o que nós somos é cano da graça. Se hoje Deus me inspira a estar à frente de uma missão, é exatamente para isso, para que outras pessoas, que esse cano da graça passe essa água para outras pessoas. E esse cano, essa água também vai passar por você. E você também pode ser esse cano da graça, tendo uma vida ativa nos sacramentos. Porque como minha avó falava uma coisa que é muito certa, saco vazio não para em pé. Não adianta você achar que você vai parar e ficar de pé sem Eucaristia, sem confissão. O Carlos mesmo falava isso, como é que um balão voa. Ele falava que a alma humana ela é muito complexa. Por isso que a gente tem que se confessar semanalmente. E é como se eu tivesse, às vezes, por exemplo, vocês chegam em casa depois de um dia de trabalho. Eu acredito que vocês já não chegam sentando e comendo, ainda mais em época de Covid. Primeira coisa, vocês tomam um banho, né? Passam um perfume, penteiam o cabelo e sentam para comer, porque você está limpo. Da mesma forma funciona também as coisas de Deus. Porque uma vez que eu quero participar do banquete sagrado, daquilo que é mais sagrado do mundo, que é a Santíssima Eucaristia, eu tenho que estar limpo. O que é esse estar limpo? É a confissão. Eu fico admirado que as pessoas não conseguem ficar um dia sem tomar banho, mas elas conseguem ficar anos sem confessar. E como eu quero que a graça daquela Eucaristia faça eficácia em mim, eu estou todo sujo. Como Deus vai fazer? E assim, quando a gente comunga em pecado, a gente comunga a nossa própria condenação, gente. Isso é muito sério. E não estava nem nos meus planos falar isso. Porque a gente está profanando muitas vezes. Porque o Senhor, Ele vem e Ele quer mudar a nossa vida através da Eucaristia. O Carlos não fez nada de excepcional, gente. Ele, naquele momento que ele tomou a primeira Eucaristia dele, aquele menino ficou doido no Espírito Santo. Ele nunca mais foi o mesmo. Ele teve uma experiência que não tinha diploma de engenharia, não tinha diploma de medicina que pagava aquilo que ele sentia.
Ele teve uma experiência com o Espírito Santo através da sua primeira Eucaristia, que nunca mais ele foi a mesma pessoa. Ele viveu aquilo que Santa Catarina de Sena fala: jovens, se fores aquilo que Deus quer, colocareis fogo no mundo. E ele, com 12, acredita ali, dos 10 aos 15 anos, ele incendiou todas as pessoas. E ele tentou atingir o máximo de pessoas possíveis através daquilo que ele sabia fazer de melhor. E o que ele sabia fazer de melhor? Era se comunicar, era a tecnologia da informação. Eu posso dar o meu exemplo também, não estou falando que eu sou o Carlo Acutis não, tá, gente? Mas eu sou formado em comunicação. Eu nunca atuei na minha área, assim, como jornalista em si, né? Eu tenho umas outras formações, eu atuo em outras áreas. E eu sempre, aquilo me incomodava, aquele fato. Falei assim, não, eu formei e é a coisa que eu mais gosto, é comunicação, né? Tanto que eu falo muito, né? E eu ficava me questionando, falava, como assim, Deus, né? Tipo, eu formei, foram 4 anos, né, estudando, e até que eu li o Evangelho no Tiandi, né? Que é o Papa Paulo VI falando da comunicação a serviço do Evangelho, né? É muito precioso. Depois, se vocês puderem, compre essa encíclica papal, Evangelho no Tiandi. E esse Evangelho, que foi que o Monsenhor Jonas Abib teve a inspiração de fundar a Canção Nova. Que ele via que não tinha nenhum meio de comunicação que fazia aquela comunicação para Deus. Quantas pessoas que hoje têm rede social são influencers e utiliza para emporcalhar a alma de outras pessoas, para sujar. E Deus colocou no meu coração de colocar essa comunicação a serviço de Deus. E eu vi que nada que Deus propõe para você fazer é à toa, né? E hoje, graças a Deus, né, eu tenho essa experiência do grupo de oração e agora também da Legião Acutis, que a experiência da vida de um santo que parece tanto né, a gente só, como eu posso dizer para vocês, a gente só fala daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente ama, né? Eu não levaria uma missão adiante se eu não acreditasse. E essa missão eu acredito, porque é algo que pulsa em meu coração, é algo que pulsa também no coração de vocês que estão aqui. Esse menino inspira a vida de vocês, né? Algo trouxe aqui vocês hoje. Esse algo se chama Jesus, mas o Jesus que reflete na pessoa do Carlo Acutis, né? E eu queria falar mais da Santa Missa aqui com vocês, né? Vamos lá. Tem perguntas ainda para responder. Eu vou falar dos benefícios aqui da Santa Missa. Na hora da morte, as missas que tivermos assistido serão o nosso maior consolo. Porque a gente não sabe, gente, como vai ser a nossa chegada. Então a gente precisa de ter muitas missas, porque é a maior das orações. Porque, né, e outra coisa, né, eu profetizo quebrar todas essas correntes de oração que vocês ficam mandando aí em WhatsApp. Queima isso. Isso é porcaria. Não existe corrente, não. Existe sim oração sincera de coração. Esse negócio de corrente, se você mandar para 10 pessoas, vai acontecer. Não, isso é mentira, gente. Deus não trabalha com superstição, Ele não trabalha com número, não, né? Eu lembro uma vez que eu peguei uma corrente aí de São Judas Tadeu, eu tinha que deixar em 11 igrejas, né? Eu caí na época, né, da minha ignorância, eu tinha que deixar em 9 igrejas. Eu consegui deixar na 9ª igreja. Na hora que eu deixei na 9ª, no mesmo dia, né, eu fui trabalhar e eu recebi a notícia que eu estava desempregado. Então, corrente não adianta nada, entendeu? Então, isso é mentira, né? Não acredite em determinadas... Por isso que a gente precisa de ter, como diz o nosso irmão aqui, ó, a nossa irmã... Peraí. A Eucaristia é o mais puro encontro com Jesus, né? Mas para isso a gente tem que estar puros também,
né? É o esquema lá do banho que eu falei com vocês. A gente não senta para comer alguma coisa sujo. Da mesma forma, a gente precisa de estar preparado. Eu preciso de me confessar. Para que aquela confissão eu comungue em estado de graça. O segundo motivo, o segundo benefício da Santa Missa. No tribunal divino, cada missa assistida advoga a seu favor. Então tudo isso que a gente adquire em vida, toda essa devoção, mas também não é catira com Deus, não. Você fala assim, ó Deus, ó, frequentei 215 missas e tal, e aí? Não funciona assim não. Mas é lógico que Deus vendo a sua dedicação, a sua entrega ali de coração, é lógico que isso vai contar a seu favor lá no céu. Com a missa você diminui o castigo temporal devido pelos seus pecados e que será pago no purgatório. A redução é proporcional ao fervor com que você acompanha a liturgia. Né? Então a gente não pode ser papa-oxa, porque a gente tem que participar. A missa não é só o momento da comunhão. Ela começa desde o momento ali, da leitura. Todos os ritos da missa são importantes. O ato penitencial, né? Tudo isso faz parte, o glória tem que participar ativamente, não pode ser uma coisa, nossa, eu vi aquele menino lá da Legião Acutis falando da missa, agora é só ir na missa então que eu estou salvo. Não, não é bem assim não. Se você participar de qualquer jeito, é a mesma coisa de você não ir. Participando com devoção da Santa Missa, você presta maior honra à humanidade santíssima de Jesus Cristo. Então, eu, por exemplo, eu sou consagrado a Nossa Senhora pelo método São Luís Maria Montfort. E na minha consagração lá fala que as orações que eu faço, as Santas Missas, é Nossa Senhora que direciona. Às vezes eu estou comungando aqui, Nossa Senhora está, né, através dessa ação de graça, dessa comunhão que eu estou recebendo, ela está mandando para o irmão lá da África, que está de repente com câncer. Então, de acordo com a devoção que eu frequento a missa, o Senhor vai direcionando a oração. É como o nosso irmão aqui falou, o Felipe, a missa é o ápice de todas as orações, e Deus sabe muito bem disso. Você não vê ninguém profanando igreja evangélica, mas os satanistas, eles vão lá na igreja para roubar a hóstia, porque para eles fazerem o ritual deles, eles têm que pegar Jesus vivo na Eucaristia para profanar. Eles fazem tantos absurdos, porque eles sabem que Jesus... Olha para você ver, gente. Vocês têm noção da gravidade do negócio? Os satanistas, eles creem que Jesus está vivo na Eucaristia. E nós católicos, muitas das vezes, a gente nem sabe que é Jesus. Eu já vivi um nível de ignorância que eu não sabia que Jesus estava na Eucaristia. Os satanistas acreditam, tanto que eles vão lá para roubar a Eucaristia. E nós, que dizemos católicos, batizados na igreja, a gente nem vai na missa. Mas os satanistas vão lá para roubar, para fazer rituais de magia negra. Eu não sei se vocês sabem disso. Mas para ter o ritual de magia negra tem que ter uma hóstia. E para ter essa hóstia eles vão lá roubar. Por isso que muitas das vezes o padre pede para comungar na frente, não é só para ritual de magia negra. Esse pessoal que faz macumba, eles vão lá, porque eles acreditam. Satanás acredita que Jesus está vivo na Eucaristia. E você não acredita? Olha para você ver como é que as coisas são, né? Então a gente precisa de abrir o coração para a graça. O quinto benefício da missa. A missa bem ouvida supre boa parte das suas negligências e omissões. Então, assim, Deus ele vai consertando muita coisa que está, muito fio desencapado que está dentro da gente, através daquela Santa Missa. Porque Ele sabe que ali é o ápice. É como se colocasse um paciente, anestesiasse ele, e o cirurgião fosse ali. E o médico dos médicos é Jesus. E ele, naquela ocasião, eu em estado de graça, recebo a Eucaristia, ele fala assim, não, eu vou consertar esse defeito. Eu vou dar um exemplo bobo para vocês. Santa Teresa d'Ávila nos diz que todas as vezes que a gente se aproxima da Eucaristia, a gente tem que pedir alguma graça. Jesus não vem até nós à toa.
através do sacramento da Eucaristia, ele agiu, ele fez acontecer, porque eu pedi e recebereis. Né? Deus ele não vai adivinhar as coisas, ele sabe o que você precisa, mas tem que ter relacionamento. Se você não fala com Deus, porque às vezes a gente acha que Jesus é algo assim, é como se fosse aquele pessoal lá, né, os muçulmanos lá, que, né, igual o Maomé, né? Não, Jesus ele é um Deus humano, a gente pode conversar. Hoje mesmo eu estava no trânsito aqui e falei, nossa, e agora? Como é que a gente vai fazer, Jesus? Como é que eu vou fazer para sair desse engarrafamento? Eu preciso chegar na minha casa antes de 7 horas. Nós vamos ter que ir junto nessa aí. Né? E eu cheguei aqui, era 6h54. Com certeza o Senhor esteve comigo. Como diz lá em Samuel, até que o Senhor nos ajudou. Né? Se nós estamos vivos, se nós estamos respirando, coração batendo aqui nessa live, que até que o Senhor nos ajudou. Através das Santas Missas, seus pecados veniais não confessados são perdoados, desde que você tenha se arrependido deles. É o que o Carlo Acutis fala, da importância de se confessar. Mas se de tudo eu não confessar e for para a Santa Missa, um pecado venial, vamos colocar, vamos dar um exemplo, eu estou meio que de mau humor, às vezes eu não trato tão bem uma pessoa, às vezes eu não ofendo, mas não trato bem, é um pecado venial. Aí na hora que você chega lá na Santa Missa, você lembra disso, né? Você lembra que você, né, de certa forma não tratou bem uma pessoa, ali é um momento. Aquele ato penitencial ali, aqueles pecados mais leves são perdoados. Agora, se você traiu a sua esposa, se você deu uma facada no irmão, se você, sei lá, roubou, aí não. Aí você tem que procurar o padre. E se arrepender, porque não adianta... Tem até um testemunho que um padre fala que o cara pecava toda quarta-feira e ele marcava a confissão dele para quinta. Ele traía a esposa dele toda quarta-feira e confessava na quinta, só que ele não mudava de vida. Mas a confissão ele já deixava marcada toda quinta-feira. Ele pecava na quarta e confessava na quinta. Adianta uma confissão dessa? Adianta uma comunhão dessa? Não, porque não teve arrependimento, não teve mudança de vida. Qual que é o sentido da palavra conversão? Vocês devem dirigir aí, né? Deve lembrar da época da autoescola. Conversão, quando o instrutor fala converge à direita, ou seja, você está mudando a sua direção para a direita. E a conversão é exatamente isso, eu mudar a direção da minha vida. Se eu era um ladrão, que eu deixe de roubar. É o que fala lá em Efésios. Se eu era infiel, que agora a fidelidade seja uma realidade na minha vida. Mas agora, se eu não estou afim de ser fiel, se eu não estou afim de deixar de roubar, o que eu estou fazendo lá na confissão? É arrependimento verdadeiro. E como a gente está precisando de arrependimento verdadeiro nesses últimos tempos que a gente está vivendo. Gente, é tempo urgente. Até rimou, hein? É tempo urgente, meus irmãos. Não podemos brincar com o sagrado. Vamos lá. Por missa também diminui as tentações de Satanás sobre você. Verdade. As lutas ficam mais difíceis para ele, porque você tem Jesus. Mas ele, como ele é um veiaco, né, um veiaço, né? Ele sabe, ele não vai deixar. Mas fica muito mais difícil, porque você está recebendo Jesus. E ele é criatura. Já Satanás se ajoelha. Você pode ir nessas, como é que eu posso dizer? Nessas libertações que acontecem, né? Nesses exorcismos. Quando fala-se da pessoa de Jesus, Satanás ele ajoelha. Porque é o que fala lá em Filipenses: todo joelho se dobrará, toda língua proclamará que o nome de Jesus, né? Eles vão proclamar, todo joelho vai se dobrar e vai proclamar o nome de Jesus. Satanás faz a mesma coisa, por mais que seja uma criatura desobediente, mas ele tem que obedecer o Filho de Deus, que é Jesus. Vamos lá, no oitavo aqui. A sua participação na missa oferece consolo às almas do purgatório. Aqui é importantíssimo. Eu tenho uma devoção especial pelas almas do purgatório. E eu faço uma novena de São Luís Maria Montfort. Quem tiver interesse
pode me chamar no direct aí, eu mando essa novena. É uma novena muito poderosa. Mas todas as vezes que eu comungo diariamente, eu ofereço pelas almas do purgatório. Posso ter esquecido alguma vez? Posso, mas eu sempre ofereço. Porque nós vamos estar no purgatório, gente. Provavelmente. Né? Quem dera se todos nós fosse, né? A gente pretende ser essa legião acutis, mas muitos de nós, a realidade é que a gente vai pegar um purgatório, e louvado seja Deus por a gente pegar o purgatório e não ir para o inferno. Porque muitas das vezes o que vivemos aqui a gente era merecedor de inferno. E o que acontece? Uma vez ou outra, quando eu esqueço, eu durmo na hora que eu estou rezando essa novena, geralmente eu sonho com alguém que já morreu. Já teve momentos, épocas que eu parei de fazer essa novena durante um tempo. E como eu sonhava. E como eu já sonhei com parentes meus todo enfaixado e tipo com fogo. O que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos? O purgatório é uma esperança de céu. Mas ele é tão terrível como o inferno. E as pessoas ali só vão conseguir pagar as penas, né, quando elas vão para o purgatório. E para elas pagarem essas penas, por elas mesmas elas não conseguem, é através das nossas orações. E é uma espécie de uma relação de troca, porque elas também intercedem a Deus pela gente. É como se fosse fosse uma troca mesmo, né? Então é muito importante a gente rezar pelos nossos irmãos, porque você pode um dia ir para o purgatório, você pode ter um irmão seu, pode estar sua mãe, pode estar seu pai. E a gente não dá ideia, não dá a mínima para isso, e isso é muito sério. Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Você vai lá, trai a sua esposa, você tá livre daquele pecado, mas existem as penas. As penas que você pode aliviar nessa vida através da Santa Missa. Mas se de tudo você não vai muito na missa, não tem muito hábito de rezar, você está perdoado, você ganhou o sacramento, você ganhou o perdão. Muitas das vezes é igual, por exemplo, na justiça, né? Eu não sei se é exatamente isso, mas isso são relatos de santos. Você é perdoado, às vezes, pela justiça, mas você é condenado a pagar, né, o número de cesta básica, ou você é condenado a ficar numa prisão domiciliar. Ou seja, é uma pena. No céu também não é muito diferente. Então, assim, estou falando, é um papo reto com vocês aqui, né? Eu podia estar falando, não, Deus é amor, Deus é misericórdia, né? Não é bem assim, não, gente. Né? O reino de Deus, a porta é estreita, as coisas não são tão fáceis como alguns padres, né, alguns teólogos aí da teologia da libertação tentam passar. Uma única missa assistida em vida tem muito mais valor do que muitas que outros vêm oferecer por você após a sua morte. Então é o tempo da gente se agraciar da missa aqui. Porque tem muita gente que vai na missa quando é o casamento, né, ele é misturado com uma missa, né, ele tem a Eucaristia, ou quando alguém forma, ou quando alguém morre. Esse é o calendário de determinados católicos aí, que não vai na missa nem domingo. A gente está falando de ir na missa todo dia, né? Eu propus aqui da gente tentar pelo menos umas 3 vezes na semana, da gente começar a fazer esse propósito. Depois vocês vão testemunhar. Você fala assim, nossa, aquela live sua aquele dia abriu meus olhos. Eu tenho uma igreja aqui perto da porta da minha casa, que às vezes eu deixava de ver a missa, porque era num horário mais cedo, para me ver malhação, né? A malhacão, né? Porque aquilo ali é do diabo, aquele negócio. Então, assim, se vocês olharem, vocês têm tempo. Eu garanto para vocês que vocês têm tempo. Garanto. Vocês conseguem mais de uma vez na semana na missa. A missa preserva vocês de diversos perigos e desgraças. Verdade. Né? Quantos livramentos eu já ganhei, quantas coisas que teve para acontecer. Eu tenho certeza que foi por causa da missa, que o Senhor me livrava ali naquelas ocasiões. Pela missa, você é abençoado e alcança um grau de glória maior no céu. Deus, ele entende seu sacrifício.
E é lógico que ele vai te recompensar, é lógico. Ele não vai propor uma situação, como diz São José Maria Escrivá, se Deus te deu o fardo, ele vai te ajudar a carregar. Não é em vão, né? Vamos para o último benefício aqui, depois a gente vai para as perguntas. Quando assistimos a uma missa em honra a algum santo e damos graças a Deus pelos favores alcançados, ganhamos a proteção desse santo. Ontem foi dia de... ele aqui, ó, meu primeiro santo de devoção, São Judas Tadeu. Ontem foi dia dele. E assim, eu conto para vocês que eu sempre tive o hábito de todo dia 28. E é o dia mais tribulado para mim, porque sempre acontece algum problema, sempre tem alguma dificuldade, porque minha relação é muito íntima com São Judas. Eu cheguei a conhecer São Judas primeiro e não sabia da existência de Jesus, para vocês terem uma ideia. Na época eu era ignorante na fé. E com certeza, quando você participa da festa de algum santo, você faz aquele sacrifício, você ganha, né? E falando de São Judas, Santa Brígida, um dia o Senhor apareceu para ela, falou com ela: esse é o santo que vai te acompanhar em todas as ocasiões. Se eu contar para vocês todas as ocasiões que São Judas, né, me ajudou, né, eu ia ficar horas e horas aqui. É muito testemunho. E agora nós temos também um beato que vai virar santo, que é o seu esposo. Deus abençoe imensamente a vida da sua família. Que o Carlo Acutis possa ser um dos baluartes aí do seu lar, para defender. Nossa Senhora Aparecida também, eu sou consagrada a ela. Vamos lá. Está lá no versículo 52. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que esse homem pode nos dar... Como é que esse homem pode nos dar a sua carne a comer? Então Jesus lhes respondeu: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes em seu sangue, não terei a vida em vós. Quem come minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, também aquele que vive de mim se alimenta, viverá por mim. É muito forte esse versículo. Mostra que é uma dependência, uma cristodependência. A gente já foi viciado em tanta porcaria, tem gente que é viciada em cigarro, bebida, droga. Vamos ser viciados em Jesus. E tem até uma história muito interessante do Padre Léo, que chegou a ser viciado em droga, chegou a usar droga, e um dia o Padre Léo estava lá, né, com o cartãozinho dele, organizando a cocaína ali. E Deus deu uma visão para o Padre Léo, como na hora que ele estava organizando a cocaína para ele cheirar, veio uma imagem de uma patena, dele limpando uma patena. Ele largou aquela droga. Eu até arrepio, porque assim, eu sou apaixonado com o Padre Léo, ele é responsável pela minha conversão. E a partir daquele momento, ele largou. E tudo aquilo que ele estava vivendo de forma mundana e foi virar padre. Olha para você ver como Deus, Jesus,
que esse Deus humano, ele vai lá no coração da gente, né? Ele ali preparado para cheirar cocaína, e o Senhor aparece, mostra a imagem dele limpando uma patena, mostrando que ele ia ser um sacerdote do Senhor. Então, ou seja, meus irmãos, a Santa Missa é o centro da fé católica, momento em que repartimos Jesus feito pão e vinho, através da Eucaristia recebemos Cristo e nos unimos a Deus, fazendo parte do seu reino de perfeição. Portanto, ao participar da próxima celebração, aproveita cada segundo deste encontro abençoado. A gente vai virar o próprio Jesus, gente, em outras palavras. Louvado seja Deus. Carla Cutts já agiu na vida da Janete aí no casamento dela, né? Olha que benção. E eu gostaria de responder algumas perguntas que foram encaminhadas para a gente, né? Que a gente colocou lá um quadrinho de perguntas e algumas pessoas encaminharam, né? Então eu gostaria de sanar essas dúvidas antes da gente fazer um momento de oração, que eu gostaria que vocês participassem. Vai ser um momento de profunda bênçãos e graças. Como não se distrair com o barulho ou a conversa das pessoas do lado? Tem uma palavra lá em Hebreus que fala: caminhemos na competição que nos é proposta com os olhos fixos em Jesus. O centro da nossa fé tem que ser Jesus, né? O barulho da pessoa conversando do nosso lado, e a gente está vivendo uma época, a época da apostasia. A gente vai ver muita coisa acontecendo, denúncias, escândalos. Mas se a minha fé ela é eucarística, a minha fé ela é cristocêntrica, o padre que eu vou lá, né, receber a Eucaristia, ele pode estar ali no estado de pecado mortal. A gente às vezes até sabe da vida de determinados padres. Mas a minha fé está em Jesus, os olhos fixos em Jesus. E tem que ser. E muitas vezes a gente se distrai, a gente se preocupa se o padre está vivendo uma vida reta ou não, a gente se perde em muitas distrações. E a gente não pode deixar, não só esse barulho, mas que o barulho de Satanás ensurdeça a nossa fé, que é o que o demônio está fazendo nesses tempos finais. Sempre chego atrasado na missa. É um desafio. Eu sempre também, eu tenho o costume de deixar as coisas ali na risca. Então é se planejar, sair 10 minutos antes. Você que mora em cidade grande, você não sabe se você pode encontrar um acidente. Então tenta sair 10 minutos antes para esses eventos, porque isso também vai ser cobrado lá no nosso juízo final, né? Isso aqui também é pena, gera pena lá no purgatório, e é coisa que a gente tem que confessar, né? Tem demônios que atuam nessa questão de atraso, da gente não conseguir cumprir com tarefas. Então, às vezes é algo mais profundo e vale a pena investir na sua alma, vale a pena investir numa cura e libertação para você entender melhor o que está acontecendo com você. Posso comer alguma coisa antes de comungar ou tem que fazer o jejum? Sim, a gente tem que fazer aquele jejum, né, no espaço de 1 hora de não comer nada, né? Porque a gente vai receber o alimento maior que é Jesus, né? Se você puder até fazer mais horas, de ficar mais tempo sem se alimentar, ótimo, né? Mas sempre faça por algum objetivo, que seja para a honra e glória do Senhor, né? Não é para você falar assim, nossa, está vendo como eu faço jejum? Tanto que a palavra de Deus fala, quando você for jejuar, não perfume, né? Não deixa, na verdade manda até se perfumar, falei errado. Não deixa nenhum rastro que você está sofrendo por aquele jejum, mas faça sim em honra e glória ao Senhor, né? Sugiro você fazer jejum, né? Nas quartas, nas sextas e no sábado, que é os dias principais que Nossa Senhora nos pede. Às vezes abster de uma alimentação. Eu, por exemplo, eu tomo café, depois a minha próxima alimentação é almoço. Eu levanto tipo umas 5h30, até 6 horas eu já tomei café, minha próxima alimentação vai ser só o almoço, meio-dia. Nisso eu tomo só água. Então, ou seja, eu ofereço aquilo para Deus, né? Então 6 horas eu almoço, depois continuo, até 6 horas da tarde.
Então são pequenas coisas que às vezes a gente acha que não tem capacidade, mas a gente pode fazer. Não é fazer aqueles jejum intermitentes, né? Que, né, as pessoas podem até cair para trás aí, né? Não aconselho. Tem diferença de uma missa comum para uma missa de cura e libertação? Não tem. Jesus é o maior mestre de cura e libertação que existiu. Toda missa é uma missa de cura e libertação. Todas as missas. Tudo vai depender da fé. Porque às vezes a missa pode ser mal celebrada pelo padre, mas se eu assistir aquela missa de forma devota, meu coração estava inteiramente ligado a Jesus, né, eu vou receber todos os benefícios. Porque às vezes você vai numa missa que o padre realmente não, né, mas não é a celebração do padre, mas a celebração que está aqui dentro do meu coração, né? Não tem sensação melhor do que comungar do corpo e sangue do Cristo. Não tem. Não tem. Não tem experiência melhor. É o ápice. E tem gente que troca por tantas coisas desse mundo. Às vezes por um copo de cachaça, às vezes por um sorvete, às vezes por um sexo desregrado fora do casamento. Ir à missa é um grande privilégio de nós católicos? Sim, com certeza, né? Nós somos a única igreja, né, que detém toda a verdade. E somos nós que mantivemos, não quebramos essa questão da celebração, né, do corpo e sangue de Jesus. Porque lá nos nossos irmãos evangélicos, muitas vezes é a Santa Ceia que eles chamam lá. Ir à missa, né? Com certeza ir à missa. É correto comungar sem ter confessado? Não é correto, a não ser que seja em casos extremos, né? Casos de guerra, enfim. É sempre bom estar de alma, é o que eu falei, eu já tinha falado, né, até sobre essa pergunta aí. A gente tem que estar em estado de graça, né? A mesma coisa de você levar seu carro para manutenção e naquela manutenção ele arrumou o carro todo, mas não trocou o óleo. E a gente sabe que sem o óleo o motor não vai funcionar. E esse óleo se chama Santa Confissão. Porque às vezes a gente rezou o texto, a gente fez tudo bonitinho. Mas para eu receber o benefício, no caso do carro ali, o benefício que coloca a gasolina lá, liga o carro. Mas para o carro funcionar, porque não adianta, você vê pessoas comungando de estado de pecado, são pessoas que estão encurvadas. E a gente teve até um evangelho essa semana que falava da mulher lá que ficava encurvada. E muitas das vezes a gente não entende porque a graça de Deus não acontece na nossa vida, porque às vezes eu tô comungando e eu tô namorando uma pessoa que está casada, por exemplo. Eu tô comungando e tô me masturbando ao mesmo tempo. Eu tô comungando e tô, por exemplo, falando mentira, né? Não adianta, a sua confissão não vai fazer efeito, né? Vai ser foguete molhado. Você já viu algum foguete molhado subir? Eu nunca vi. Então, lembra-se disso que eu estou falando. Confissão sem confissão, comunhão sem confissão é foguete molhado. Que oração que eu faço depois da comunhão? Então, são diversas orações. Tem uma de São Tomás de Aquino que é muito bacana. Tem uma de Santa Afonso Maria de Ligório, até que a gente estava rezando ela muito aí na comunhão espiritual. É uma oração que também pode ser feita após a comunhão. E uma oração sincera de coração. Eu acho que a oração que o Senhor, que toca mais o coração do Senhor, é aquela oração sincera de coração, né? Então, que a gente possa fazer orações espontâneas, se relacionar com Deus, não como se Ele fosse um Deus, né? É engraçado, porque o Instagram tava dando mais de 1 hora de live, mas aqui só vai ser 59, mas nós vamos conectar de novo, tá, gente? Porque a live, pelo menos tá marcando aqui que vai parar. Ontem eu fiz uma live e foi direto. Eu vou esperar ver se vai acabar mesmo. Se acabar, já vou conectar de novo, porque não estava acontecendo isso no Instagram, não. Agora eu estava podendo fazer 4 horas de live, né? Estamos de novo aqui, né? Reconectando. Vou chamar o povo aqui.
Manda o aviãozinho aí pro irmão. Vamos lá. Esperar o povo voltar. Aqui é igual fila indiana daquelas de escola, né? Todo mundo vai junto. Acabar de responder as perguntas aqui e a gente já vai para o momento de oração, para a gente realmente rezar tudo que o Senhor colocou no nosso coração hoje. Vamos lá? Acho que já tem né? Já entrou bastante gente aqui. Vamos continuar. Posso rezar o terço na hora da missa? Não, não pode. Tem gente que vai fazendo um tanto de pernilicar, gente. Vamos parar de avacalhar a coisa santa. A hora do terço é a hora do terço, a hora da missa é a hora da missa. Como diz a palavra lá de Deus, né, no livro de São Mateus, a cada dia basta o seu cuidado, as suas coisas, a cada coisa basta a sua organização. A gente não pode, tipo assim, eu estou lá participando do sacrifício de Jesus e estou rezando o terço. Por mais que o terço também seja uma coisa que é agradável ao Senhor, mas o terço é o terço, a missa é a missa, né? Então não vamos avacalhar o negócio, não. Não vamos colocar um tanto de pernilicar no meio da história, que isso não é uma coisa agradável ao Senhor. Sou de missa diária e isso me trouxe muitos frutos. Realmente, os benefícios, né? É tudo para a honra e glória do Senhor, tá, gente? Eu não sou melhor que ninguém porque eu participo da missa diária há mais de 4 anos. Porque vem uma pandemia dessa, eu fiquei 40 dias sem missa. Porque Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer. Eu fiquei sem missa presencial, mas eu não deixei de assistir nenhuma missa. E é a mesma coisa virtual? Não é. Vai me desculpar, mas não é. A melhor coisa foi ter voltado, né? Não é a mesma coisa, tá, gente? Quem está falando que agora vai só assistir missa virtual, sinceramente, né? Se nós somos cristãos, a gente tem que estar disposto também a dar a vida por Cristo. Não estou chamando vocês a ser irresponsável. Mas se você não tem nenhuma comorbidade, pode ir na missa, que você vai ver. Se tiver ontem estava tendo festa aqui do lado da minha casa, aqui, ó. Meia-noite um vizinho resolveu fazer, deve ser a festa do Covid, né? Mas uma pessoa dessa, será que vai na missa ou na hora... Parece que o vírus, né, ele é seletivo, geralmente ele escolhe a hóstia, né? Então, para determinadas coisas eu me exponho ao risco, mas para outras não. E um vírus que até hoje, eu não sei, a Rússia que anunciou, tem um monte de país anunciando que tem vacina, mas não tem nada. Você fala assim, nossa, agora tal país já aplicou a vacina e não tem ninguém doente mais. Não se encontrou ainda uma vacina eficaz. Mas o único remédio que a gente sabe que existe, que cura câncer, que cura AIDS, que cura tudo que você pensar, se chama Eucaristia. Que na Eucaristia está o médico dos médicos. Imagina o médico dos médicos entrando dentro de você, fazendo uma transfusão do sangue dele, tirando todo aquele sangue sujo e colocando o próprio sangue dele. Então ali, eu garanto para você, a igreja também é um dos lugares que está tomando mais cuidado. Eu garanto que ali vai ser o último lugar que talvez você vai ficar doente. Você vai arrumar doença em outro lugar. Eu acredito, a partir das 6 horas da tarde já é a missa do domingo. Por que que a igreja faz isso? A igreja faz isso porque tem pessoas que não conseguem domingo porque trabalham. Então a missa na igreja, a igreja faz isso de começar às 6 horas da tarde. E tem algumas igrejas que às vezes até começa meio-dia, né? Mas a missa do preceito de domingo oficialmente é a partir de 6 horas da tarde. Mas aí vai variar de arquidiocese. Cada arquidiocese tem uma forma, mas né, o que o Vaticano nos pede é dessa forma. Posso participar da missa e não querer comungar? Pode. Só que eu acredito que é a mesma coisa de você, né? Mas você tem que estar em estado de graça, né? Mas eu acredito que é a mesma coisa de você participar de um jantar e não querer a carne, não querer a sobremesa, né? Então eu acho que é mais ou menos isso. Não que Jesus seja uma carne ou uma sobremesa, né? Ele, na verdade, ele é a carne, né? Ele dá a sua própria carne e o seu próprio sangue para que a gente possa se alimentar. E que esse alimento possa nos trazer vida.
Engraçado, eu tô com São Francisco de Assis aqui, pousou um bichinho nele. O homem é o santo dos animais mesmo, que eu não sei se vai dar pra ver, mas aqui, ó, São Francisco, e tem um bichinho nele, ó, pra você ver. Que incrível, né? E dentro dessa moção, hoje, gostaria de pedir a presença do Senhor sobre a vida de cada irmão que esteve nessa live. Eu convido a você, meu irmão, que envie essa live também para outras pessoas, que hoje a gente entendeu a importância da Santa Missa e o que o Senhor quer fazer na nossa história através da Santa Missa. Sim, Senhor Jesus. Aqui tem irmãos hoje que tem muito tempo que não vai na missa, que muito tempo não vai na missa nem de domingo, e hoje a gente vem falar da missa diária, ou de ir na missa mais vezes. Hoje, quem acompanhou essa live entendeu que o centro da nossa fé se passa através da Santa Missa. E eu gostaria de pedir hoje, pela intercessão de São Francisco de Assis, aquele que Carlos tinha uma especial devoção, eu peço que hoje Francisco venha e faça aquilo que o Senhor te pediu, que vem e reconstrói a tua igreja, reconstrói cada igreja, cada santuário desse, cada corpo de Cristo, cada templo. Eu te peço que venha em socorro de cada irmão desse, que está afastado, que está rastejando, mas que hoje, através dessa pregação, você se sentiu tocado, você se sentiu tocado a voltar para a igreja. Talvez você tenha tentado, sim, meu irmão, eu sei que você tentou diversas coisas para sair desse buraco que começou na sua vida. Você procurou cartomante, você procurou uma série de situações que não resolveu. Isso só te trouxe mais tristeza e mais depressão. E hoje eu quero rezar por você, pela sua história, por todas as situações que você está passando. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus sabe. E eu convido hoje Jesus Eucarístico a fazer morada em cada coração, cada pessoa. Sempre. E que hoje você possa ser tocado de forma profunda. Peça a intercessão também do Beato Carlo Acutis, aquele que é o apóstolo da Eucaristia, que utilizou da Eucaristia também para evangelizar nas redes. E que hoje ele possa vir sim tocar o coração de cada pessoa que hoje entendeu que é Jesus que está presente na Eucaristia. Se até os satanistas entendem isso, você não vai entender, meu irmão, que hoje o Senhor possa trazer um novo na sua vida. Eu clamo um batismo poderoso do Espírito Santo na sua vida, um batismo de conversão, um batismo que possa trazer você de volta à vida. E o Senhor me mostra uma pessoa que ela de certa forma, ela já está desenganada. Essa pessoa, ela tem muito tempo que ela tenta se engravidar, que ela tenta engravidar e não consegue.
E o Senhor me dava uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida vindo pessoalmente tocar sobre esse ventre. E hoje, mulher, o Senhor fala aquilo que Ele falou para Marta, em frente ao túmulo de Lázaro, que não acreditava que aquele irmão poderia voltar à vida. E o Senhor falava: se creres, verás a glória de Deus. E o Senhor hoje fala a mesma coisa. Você é você mesmo, né? Essa pessoa sabe que é ela para quem eu estou falando. Você que está tentando engravidar e não tem conseguido, né? Já fez tratamento e você tá num baixo astral, né? Quase em estado de depressão já, por essas tentativas, por não conseguir. O Senhor hoje vem através da sua mãe, Nossa Senhora Aparecida, tocar nesse ventre. Esse ventre agora vai gerar vida. Hoje é o dia de tomar posse da graça. Hoje é o dia que você vai engravidar. Se creres, verás a glória de Deus. Foi o que o Senhor falou para Marta. E o que eu repito para você hoje: se creres, verás a glória de Deus. E estavam buscando, estavam de coração aberto. O Senhor hoje te alcançou, meu irmão. E hoje inaugura-se um novo tempo na sua vida. 29 de outubro de 2020, dia da Beata Chiara Lúcia. Todas as Chiaras são muito bacanas, mas essa é a Chiara Lúcia, que era uma jovem, que falava os seguintes termos: Senhor, se tu queres, eu também quero. Que também vai de encontro à linha de raciocínio do Carla Kurtz, que falava que o projeto de vida dele era estar inteiramente unido a Jesus. E hoje você entendeu que para me estar unido, para me estar em comunhão, que é comunhão, né? Comunhão, para me estar em comunhão, para me receber a comunhão, eu tenho que estar em comunhão com Deus. E hoje você entendeu qual é a importância para a sua vida estar nesse maior dos sacramentos, o grande tesouro, o pão vivo que desceu do céu, que é a Eucaristia. Eu preciso estar unido a Deus, preciso estar em estado de graça. Amém, irmãos? Louvado e adorado seja o nome de nosso Jesus Cristo, seja louvado e adorado. E essa hora santa é justamente para fazer que Jesus seja amado nos altares, que Ele seja glorificado. Tantas igrejas pegando fogo, tanta gente fazendo tantos absurdos aí com a nossa igreja. Nós somos embaixadores de Cristo, nós temos que defender a nossa fé, né? Nem as portas do inferno poderão prevalecer sobre a porta da nossa igreja. Por mais que eles vão lá, metam fogo, Jesus, o seu reino não vai ser abalado. Amém? Queria deixar alguns recados para vocês, né? Primeiramente, queria convidar você que está aqui pela primeira vez, né, que está na nossa página, para vocês curtirem e seguirem o nosso conteúdo. É um conteúdo de evangelização, uma evangelização atualizada, não é aquela evangelização engessada, mas a gente também não foge daquilo que é igreja também, porque tem muita gente para alcançar pessoas, distorcem a fé católica, não é esse o nosso objetivo, mas também trazer Jesus de uma forma descontraída, né? Porque Jesus, ele era jovem, Padre Léo falava que ele foi o maior humorista que já teve, né? E Jesus ele também utilizava do bom humor, da simpatia, ele quer alcançar os nossos corações, mas não distorcer.
A gente vê movimentos aí dentro da igreja organizando festa que tem cachaça, bebida, e isso não é. Eu não posso pregar um evangelho que eu falo prego para as pessoas pararem de beber, que a bebida é um mal, mas aí na festa lá tem cachaça, tem música que fala que eu vou pegar a sua irmã, eu vou pegar a sua prima. Tá errado, gente. Isso aqui vocês nunca vão ver por aqui. A gente não pode torcer o sagrado, mas a gente pode sim trazer uma evangelização atualizada, que é a proposta do Carla Acutis, trazer Jesus de uma maneira jovem, atualizada, e utilizar as redes sociais para Deus. Você hoje já mandou, por exemplo, essa pregação para alguém? Hoje você postou algo de Deus? Ou você está preocupado de repente de postar seu corpo? Na Bíblia não fala que ninguém vai viver do seu corpo, é só do corpo de Cristo. E eu tenho que respeitar esse Espírito Santo que habita dentro de mim. E uma vez que eu escolho pelo pecado, o Espírito Santo ele sai de mim. Não tem como o Espírito Santo ficar na lavagem. Então é uma escolha que você tem que fazer, né? Convido você também a ajudar a nossa página no YouTube crescer. A gente tem um link aí, que vocês vão ver, que está aí no próprio Instagram nosso. Vá lá, se inscreva. Essa pregação vai estar lá e tem muitas outras pregações, tem muitos vídeos do Carlos. Então tem um conteúdo bem interessante. Então se inscreva. Quem sabe um dia a gente vai fazer uma live pelo YouTube, mas a gente precisa ter 1000 pessoas. Então vamos ser esse aviãozinho de Deus aí, para outras pessoas, divulgar, né? A gente divulga tanta coisa que não presta, né? Que não vai fazer eu alcançar o céu, muito pelo contrário, vai fazer eu descer para as profundezas do inferno. O que mais, gente? Na terça-feira nós temos a Sementes Acutis, que é um outro programa nosso que a gente fala mais das palavras, né? Então, da palavra de Deus, é um momento da gente contextualizar. Esse programa ele é mais eucarístico, né? Então, basicamente é isso, né? Com imensa alegria, né? Muitas pessoas passaram por aqui e já é 10h30 da noite, né? 10h38 agora, e eu fico com o coração muito alegre, né? Esse coração que abrasa também ao saber que tem pessoas interessadas por Deus, tem pessoas buscando uma vida diferente, né? O céu fica em festa. Gostaria de rezar uma Ave Maria pela vida de vocês, meus irmãos. Você que ficou até agora, por todas as intenções, que chegou muitas perguntas, muitas intenções, a intenção que você traz no seu coração, eu entrego ela agora no colo de Nossa Senhora. Todas as pessoas que estão precisando de uma graça especial, Senhor. Só você sabe. Você é Jesus, esse Deus vivo que habita em nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A irmã está perguntando se a live vai ficar salva. Vai sim, todas as lives nossas ficam salvas. Pode ser que o Instagram tire depois de um tempo, né? Por isso que eu convido a vocês, porque a política está mudando de vídeo, né? Eles tinham largado o tempo, né? Hoje eu já vi que o tempo... Amém, irmã? Ai, Cláudia aí, muito obrigado. Reza pela minha missão, né? Que ela possa fazer outras pessoas alcançar Jesus através da pessoa do Carla Acutis. Então, até então tá à disposição aí no feed, vai ficar salvo, né? E a gente, por isso que eu convido, que é importante vocês seguirem a gente no YouTube também, porque lá no YouTube vai ficar lá, ó, disponível também, ela inteira, sabe? Porque aqui fica picado, você consegue ver uma parte, depois ver outra. Se inscreva na nossa página do YouTube, que você não vai perder nenhum vídeo. Vamos combinar assim? Então se inscreva lá na nossa página do YouTube. Amém? Todas as pessoas que estiveram online aqui, gratidão, meu irmão, o Marcos, que está me ajudando na missão aí, de uma forma tremenda. Esse menino aí tem um potencial fantástico, faz uns vídeos aí fenomenais. E amanhã tem vídeo, hein? Carla Acutis aí, nosso candidato, hein, gente? Esse aí não...
não deixa de cumprir promessa nenhuma, hein? Não perca o vídeo de amanhã, hein? Amém? Louvado e adorado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja adorado e louvado. Nós estivemos reunidos e sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tamo junto até o céu.